Gente, eu tinha pedido para o Ronaldo, que eu acho que o assunto é muito importante, e ele tem conhecimento desse assunto, falar um pouco a respeito do judaísmo, né, dentro da proposta que a gente vem fazendo da arquitetura, da pintura, da escultura. E aí ele trouxe para a gente algumas informações aí. Vamos prestar atenção? Bom dia, né? Bom dia, obrigada, né? Hoje de manhã, na hora que eu estava terminando de dar uma organizada nos slides, eu cheguei lá na minha esposa e falei assim, vai dar não. Porque é tanta coisa, esse é um material tão rico, né? E não consegui assim, colocar todas as coisas. Eu não vou falar sobre a questão religiosa do judaísmo especificamente. É certo que uma outra coisa a gente acaba encerrando, mas eu vou trazer um contexto geral, né, de identidade, cultura nacional e bastante relacionado à questão da arte, que eu achei muito interessante. A maioria da história, mesmo a história, quando não abrange a questão judaica, ela narra o início da humanidade ali entre o rio Tigre, o Eufrates e o Nilo, né, Zon. E é exatamente ali na região de Israel do Egito, né, tudo muito perto. E a narrativa bíblica fala que tudo começou, o Éden, né, o Jardim do Éden era entre os rios, né, era mais ou menos naquele lugar. Então, quando eu fui estudando, fui vendo a questão ali dos períodos do Paleolítico, Neolítico, aquela história toda que a gente viu aqui, das escavações em Israel, só dentro do território de Israel, tudo que eu vou mostrar aqui foi dentro do território de Israel, encontra praticamente tudo. Tudo que a gente viu, todos os estilos praticamente, encontra tudo ali, né? Porque foi o início de todas as coisas, isso foi muito interessante. Eretz Israel, que é a terra de Israel, né, em hebraico, desde o princípio Israel é a terra do povo judeu, desde o início, né, quando Abraão saiu de uma terra chamada Ur dos Caldeus com o pai dele, em direção a Israel, que foi a terra onde Deus falou que daí para eles, tinha alguns povos que estavam ali, que não existem mais, não é esse povo, estou dando um contexto para a gente até entender o que está acontecendo hoje. Não é esse povo que está hoje, né, dos palestinos, dos estados ao redor. Então, Israel sempre foi a terra do povo judeu. E sempre, desde antes deles chegarem ali, eles começaram a ser perseguidos. Né? Eles começaram Por isso que às vezes a gente lê a Bíblia e até assusta um pouquinho com tanta guerra, com tanta coisa, né? Porque era um processo de impedir que o povo tomasse posse daquela terra. E isso existe até hoje. Então, aqui é o mapinha de Israel, né? Essa parte amarelinha aqui. Hoje, Tel Aviv é a capital civil, Jerusalém aqui, ó, é a capital religiosa, né? Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém esse ano, é uma experiência fantástica, assim, maravilhosa. E eu fui, não sei se eu cheguei a comentar com algumas pessoas, eu fui só, eu e minha esposa. A gente foi com excursão. É uma terra assim, vou trazer uma experiência minha, uma terra tão forte nesse sentido assim, da presença de Deus, né, que quando você chega quase que no aeroporto, o aeroporto em Tel Aviv, quando você chega ali e vai para Israel, é muito, muito intenso. E o que aconteceu? Quanto tempo eu tenho? Quanto você quiser, na primeira aula. Tá. Acho que eu não contei para ninguém, eu cheguei no aeroporto em Tel Aviv. Lá é muito rígido o controle de turista. E eu falando inglês mal, minha esposa também mais ou menos, e o tal da polícia encrespou que eu era traficante. Encrespou, de todo jeito. Ainda me mandaram tirar a barba, não tirei, talvez foi por isso. Enfim, ficamos 1h30 mais ou menos na polícia. A gente conseguiu... Vamos usar a palavra milagre, assim, que foi algo muito intenso. A gente conseguiu comunicar com os policiais em inglês, assim, com uma certa facilidade. Eu tive que ir no banheiro, mostrar que não tinha nada, né, no intestino. Mas por que eu estou contando isso? Porque é um lugar tão agradável, é um clima tão agradável, que eu senti uma paz que não tinha lógica. Eu olhava para esse seguinte, que naquela tensão, dentro de uma salinha de polícia, todo mundo conversando em hebraico, a gente não entendia nada, bravo, né, aquela coisa simples, desconfiando do que ia fazer. E a gente saiu de lá rindo, pegamos o táxi, chegamos no hotel, foi maravilhoso. Uma experiência assim, que muitas pessoas poderiam ter. Bom, Israel é uma terra de alta produção arqueológica. E
A ONU, a Organização das Nações Unidas, que de certa forma é contrária a Israel hoje, proíbe muitas buscas, muitas pesquisas arqueológicas, porque quanto mais cava Israel, quanto mais busca, quanto mais encontra, mais prova tanto a história bíblica quanto a existência de Israel antes da Palestina, de se chamar Palestina. Quem deu o nome Palestina foi a Helena Constantino, aquela história toda lá, que a gente ouviu algumas coisas aqui. Esse nome Palestina não existia. Né? Foi chamada Hélia Capitolina e depois Palestina, e chama Palestina até hoje. Então existem muitas escavações, muitas coisas, principalmente onde tem a maior legado de arqueologia em Israel, é onde era o templo, né? Onde tem aquele muro das lamentações que a gente conhece hoje. Ali atrás era o templo, né? O templo bíblico, que foi destruído 2 vezes e depois os muçulmanos foram lá e construíram uma mesquita. Só que a Bíblia prescreve que haverá um 3º templo naquele lugar. Como que vai acontecer isso eu não sei. Então, naquele território os judeus não entram. E lá naquele território é onde tem os maiores achados. E um belo dia choveu, eles estavam fazendo uma reforma na mesquita lá, choveu forte demais, o lixo todinho desceu para a área judaica. E ali eles encontraram tesouros assim, muito fortes da arqueologia, comprovando que naquele lugar havia um templo judaico, um templo bíblico, as histórias bíblicas comprovadas mesmo na arqueologia. Né? Essas coisas assim não são, como diz a Rede Globo, não mostra. Né? Bom, então vamos lá, eu vou passar rapidamente. Os primeiros slides eu coloquei a descrição, a referência bibliográfica, depois eu fui vendo que isso não era tão importante, mas eu posso passar depois as pesquisas. Todos esses materiais foram achados lá dentro de Israel, dentro daquele mapa amarelo que eu mostrei, desde da Paleolítico Inferior. Depois eu vou fazer dar uma informação sobre essa questão da data. Né? A história fala que o Paleolítico iniciou com 1.400.000 anos, uma coisa assim, né? 1.400.000 até 245.000 anos. Então foram encontrados objetos lapidados, né, nesse início, as facas de pedra, né, os dentes, o início já do Paleolítico Superior, o furo, que era utilizado, peças um pouco mais trabalhadas, vasos, né, ossos em formato de faca, peças arredondadas, já no Epipaleolítico. Achei muito interessante, ó, também formas de animais, já formas de humanos, né, já também descritas, objetos em forma de frutas, já o início, aqui também um animal, o início já dessa caracterização da forma viva, né, em pedras. Período de pré-olaria, já o formato da mulher, bem definido, objetos já de decoração, né? Isso aqui era como uma agulha, o início já de uso de corda, linha, tecidos, foi em torno de 8.500 a 5.500 a.C., né? Na nossa contagem, linha, várias coisas. Já na olaria neolítico, né, que é a parte do barro, também vasos, olha, com desenhos, xícaras, ânforas, né? Depois a gente vai estar vendo aqui mais ânforas. A parte de estátuas também, mulheres representadas, já com uma característica com mais detalhes, né? Animais, que a gente vai percebendo que foi melhorando a técnica, a qualidade, né? No calcolítico aí já era bem mais aprimorado, porque já começou o início de metais e encontraram um instrumento de sopro, uma trombeta, feita em metal. Né? Então, aí é pertinente falar sobre essa questão da data. A história conta 4.500 a 5.000 a.C. Na tradição judaica, na tradição bíblica, a Terra fez mês passado, né, eles têm o ano novo judaico, fez 5.776 anos, com mais ou menos 200 anos que foi perdido numa época que eles estavam em exílio na Babilônia, que não tinha como contar, eles estavam prisioneiros. Então, 5.776, que é o ano corrente, né, civil em Israel hoje, mais 200, mais ou menos. 5.900. Quase 6.000 anos é o período que a Terra tem desde Noé, desde a criação do homem.
Só que tem um detalhe interessante, e muitas vezes a gente se questiona até quando lê Bíblia e fala assim, mas como que pode falar que num dia criou todas as coisas, né? E questiona aquele início de Gênesis ali. O sol foi descrito em Gênesis no quarto dia. A partir do quarto dia, pode-se dizer que tenha sido um dia de 24 horas. Antes disso, primeiro, segundo, terceiro dia, pode ter durado centenas de milhões de anos, até criar todas as coisas. A cultura judaica diz isso. Que após o sol, né, porque antes não tinha sol. Quando fala haja luz, como é que fala haja luz depois que vem o sol? É um certo conflito para entender, mas eu não vou entrar nesse detalhe assim, da doutrinária da história, mas é muito interessante. O sol foi criado no quarto dia, a partir do quarto dia, então, começaram os ciclos, pode-se dizer 24 horas, não tem como saber, mas ciclos fechados de tempo, e antes pode ter durado milhares de anos. Beleza, mas a valorização é beleza. Né? Não aquele culto no sentido de como, né? Mas até algo que é interessante. Nada voltado como era na Grécia. Isso, é algo interessante porque depois o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles se completam, não tem contradição. E quando fala de novo da noiva, né, que posso dizer que a igreja, Israel e a igreja, como a noiva de Deus, a noiva de Cristo, fala também de uma noiva ataviada, adornada, sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma expressão interessante, que é como se Deus quisesse o povo dele dessa forma, adornado, ataviado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Muito interessante. Legal. Idade do Bronze foi onde acharam em Israel as primeiras escritas, né? Cuneiforme, Acadiano. Alguém quer traduzir para nós? São pedras, são escritos, e também algo interessante, não se encontraram, possivelmente já tenham achado, mas existe as tábuas das 10 palavras, dos 10 mandamentos. A gente chama de 10 mandamentos, na cultura hebraica chama 10 palavras. 10 palavras, né? São os 10 mandamentos. E provavelmente eram pedras semelhantes a essa, né? Escrita os 10 mandamentos, que também são muito interessantes. Aqui na Idade do Bronze, já peças bem egípcias, né? Com aquela questão da frontalidade, né? Bem direitinho, pingentes, colares em ouro, anéis, moedas, né? O bronze aí já dominava também toda a parte aqui, a ânfora, né? Uma ânfora em bronze, bem azulada, bem legal. Na Idade do Ferro, né? Eu não vou ler isso aqui tudo, obviamente, mas fala que já foi uma idade de ocupação ali de Israel, de reis, de guerra, né? Mais específico. As peças muito mais elaboradas, muito mais trabalhadas. Esse aqui é um brinco, ó, todo feito em ouro, bem rústico, né? Acho que você ia gostar, né, Luciana? Brincão nesse ouro aqui, ó. Até que para o rústico da época está maravilhoso. Está maravilhoso, né? Colares, ó, isso aqui também era. Fala que era algo de nariz, né? Provavelmente colocar no nariz. Máscaras. A Idade do Ferro, que também já era uma escrita, foi a primeira escrita que eu achei em hebraico, não dá para ler aqui, ó. Mas todas essas escritas aqui estão em hebraico, um hebraico um pouquinho mais antigo. Só que a questão do hebraico também é muito interessante. Acharam o manuscrito de Isaías, o livro de Isaías, que é o maior escrito profético bíblico. Praticamente original, muito, muito antigo. E colocaram no Museu da Bíblia, no Museu da Torá em Israel. Ele fica aberto, o rolo, né, inteiro. E qualquer criança alfabetizada em Israel chega lá e lê o rolo da Torá escrito há 70, milhares de anos. Porque o hebraico não mudou tanto, ele mudou pouco, ele veio uma variação do sírio fenício e alguma alteração até os dias de hoje. E é bem interessante, depois eu vou mostrar o alfabeto. Né? Aqui alguns objetos de arquitetura dessa era do ferro, isso aqui a gente já estudou, né? Está bem interessante, certamente influência, né, da cultura grega e egípcia, grega e egípcia, Aqui já eram moedas, né, já bem mais elaboradas, ó, com cavalos, né, com símbolos, aqui não dá para entender muito bem, mas eram moedas da época do período persa. Passando mais rápido um pouquinho, o período dele. Depois disso aqui, provavelmente depois, no período da Inquisição, às vezes a gente não consegue entender muito, por que o judeu não gosta de cruz, não gosta de
Não é que não gosta. No período da Inquisição, eles queimavam cristãos queimavam judeus em sinagogas, com a cruz, né, escrito, eis o cordeiro, com um cordeiro desenhado na cruz, escrito, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o versículo bíblico. Só que eles usavam a cruz falando que os judeus eram o pecado do mundo que estavam sendo retirados. Né? E então, aqueles que sobreviveram passaram uns para os outros, falando que a cruz era um sinal de morte. Em que o Novo Testamento, eu já vi alguns depoimentos judeus falando que os pais diziam para eles não lerem o Novo Testamento, e lá falava como matar judeus. Era a forma, lá está escrito o jeito certo de matar o judeu, por causa dessa questão da Inquisição. Aí, voltando um pouquinho mais, acharam também a menorá, né, o candelabro, que é uma prescrição bíblica de Êxodo. Provavelmente isso já havia sido encontrado no período anterior, mas só que no bizantino que foi mais divulgado, porque lá em Êxodo, lá no deserto, eles tinham essa prescrição de fazer a menorá. No período bizantino, mosaicos, e aqui são mosaicos estritamente judaicos, né? Aqui tem um shofar, aqui tem uma menorá, né, de sete chamas. Essa menorá, como eu estou falando, ela está lá em Êxodo e ela está em Apocalipse, falando também da menorá como algo de início e fim. Por que 7 chamas? Existe uma justificativa para que sejam 7 chamas? Ou... Existe mais de uma. Né? Existem 7 atributos de Deus. Eu não vou conseguir lembrá-los agora, depois eu posso para o próximo aula. Existem 7 atributos de Deus que ele colocou ali, no sentido de que esses atributos se iluminam, né? Trazem essa iluminação dessa luz, né? Para o povo. E eu não consigo recordar, mas tem mais alguma coisa. Eu vou dar uma pesquisada breve e trago para vocês. Curioso, né? Mas tem sim, tem explicação de serem 7. E lá em Apocalipse ele usa como 7 igrejas. Aí traz advertência para 7 igrejas e fala que cada chama é como se fosse o líder daquela igreja, daquela comunidade, né? Eu não sei se vocês estavam quando eu falei questão de igreja, a palavra de igreja, então todo mundo estava. Sinagoga, casa, congregação, assembleia e igreja, se pegar o grego e o hebraico, é tudo a mesma função, a mesma palavra. Né? Não os nomes que a gente vê hoje, né? Congregação, não sei o quê, Assembleia de Deus, Igreja Universal, não é aquele nome. A palavra, na língua de congregação, sinagoga, e casa, tudo designar a mesma função, reunião de pessoas que servem ao único Deus. Aqui esse mosaico tem estrelas de Davi, eu não consegui enxergar, mas a descrição afirma que tem estrelas aqui. Se alguém conseguir me mostrar. Pode? Escritor aqui? Aqui, achei. Eu não achei, tinha achado ali. Mostra ele para mim. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, por estar ali, muito provavelmente foi um mosaico, né, feito por hebreus, por judeus. Só explicar essa questão da diferença de hebreu para judeu, bem breve. Lá, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi, né, no objetivo que Deus havia dado para ele, para em Canaã, o pai ficou, inclusive o pai dele, que chamava Tera, ele era fabricante de ídolos. Deus chamou o filho de um fabricante de ídolos para poder seguir o propósito que Deus tinha para o povo, né, para iniciar o povo. Aquele povo que saiu de um lugar para o outro, chamava Ivri, passar. Então Ivri vem de atravessar. Aquele que atravessa, que sai da terra de onde ele está para a terra que Deus ia mostrar. Ele não sabia para onde ia. Deus falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. Passa daqui para lá, Ivri, passageiro. E aí tem um outro texto bem interessante, para quem conhece um pouquinho do Novo Testamento, quando os discípulos estavam no barco, e aquele barco começou a chacoalhar, uma tempestade, uma coisa lá bem terrível. Jesus dormia. Aí o povo foi lá, ô mestre, nós vamos morrer. Aí na nossa tradução fala assim, homens de pouca fé. Aí ele dá ordem, mas para. No original, os originais de grego e hebraico, fala assim, que tipos de hebreu vocês são? Só que o tradutor não entendeu que tipo de hebreu vocês são, ele não sabia que era hebreu, porque ele descontextualizou a cultura cristã moderna, depois de Roma, de Constantino, com a cultura inteira que os judeus têm do Antigo Testamento, né, de tudo que Deus havia feito.
e ele mudou. Que tipo de hebreu vocês são? Vocês não sabem se vocês são hebreus, vocês vão passar daqui para lá? Como Abraão saiu e passou? Né? E ele foi lá e colocou: que tipo de fé vocês têm? Homem de pouca fé. Homem vulgo, de pouca fé. Ok, o período dos cruzados também foi um período de invasão, de mudanças, né, de uma série de coisas lá. E no período dos cruzados foi onde Israel, onde o povo judeu teve um pouco mais de paz. E ali, como já estava estabelecido o sistema cristão, não o cristianismo bíblico, mas o sistema cristão organizado, já tinha passado a questão lá de Constantino, aquelas coisas todas, os cruzados deram paz para os judeus poderem trabalhar, construir suas coisas, para os cristãos poderem também construir suas igrejas, né? Então foi um período de mais tranquilidade dentro de Israel. Tá, eu vou passar um pouquinho só sobre a questão mais específica hebraica. Isso aí é um manuscrito do Mar Morto, né? Esse aqui que eu falei que são textos em hebraico muito parecidos. São praticamente, eu creio, né, que são originais ou muito próximos, cópias muito próximas. Eu trouxe um negócio aqui para a gente ver, que é bem legal também. Eu trouxe um rolo moderno, que é cópia, mas é um rolo da Torá, né? É um rolo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje eles usam dessa forma. Hoje, inclusive, é o dia de uma festa em Israel que chama Simchat Torá, a alegria da Torá, onde eles dançam com a Torá, alegrando pelo fato de Deus ter dado instruções.